Mais um vídeo aqui da correção dos exercícios trilhas de aprendizagens. Nós vamos fazer agora o exercício da atividade 4 da página 66. Essa correção é para você arrumar os exercícios que vocês enviaram lá no Google Classroom, consertar os erros, verificar o que foi que vocês fizeram de errado, o que foi que vocês fizeram de certo e enviar para mim de volta. Esses vídeos são para ajudá-los a ter um entendimento melhor do conteúdo. Então, eu peço que vocês assistam, refaçam os exercícios. Se precisar refazer 1, 2, 3 vezes para entender, refaz. Assiste de novo o vídeo que eu estou passando aqui. E aí as dúvidas a gente vai tentando sanar da melhor maneira possível. Vocês vão mandando para mim as dúvidas lá no canal que a gente tem, que é o Google Classroom, ou então pelo WhatsApp mesmo. Alguns alunos têm feito isso, mas não deixe de fazer a parte de vocês que quer estudar. Vamos lá então. Atividade 4. Sabores com pesos e medidas. Aqui no caso eu acho que a gente vai trabalhar com pesos e medidas. Vamos ver se é isso mesmo. O confeiteiro Samuel precisa decidir a quantidade de ingredientes necessários para fazer um bolo render 3 fatias a mais que o habitual. Ele costuma fazer um bolo de 6 fatias e pretende, com a nova receita, fazer um bolo de 9 fatias, mantendo a proporção da receita. Então, quer dizer, está dizendo aqui que o confeiteiro ele costuma fazer o bolo de 6 fatias, agora ele quer fazer um bolo de 9. E ele quer manter a mesma proporção, ou seja, as quantidades elas precisam ser proporcionais para que o ovo tenha o mesmo sabor, a mesma textura, a mesma qualidade. Caso essa proporção seja mantida, escreva no quadro a seguir a quantidade de cada ingrediente para a produção de bolo maior, do bolo maior. Então, ingredientes. Vamos lá para os ingredientes. Aí deu uma tabela para a gente vai preencher, no caso, essa tabela. Receita para fazer um bolo de 6 fatias. Aqui, gente, ó, uma estratégia para você resolver esse tipo de questão, é usar a regrinha de 3. Então, a regra de 3. Por que regra de 3? A regra de 3 é porque você tem 3 valores e quer descobrir um quarto. Por isso a gente chama regra de 3. Então a gente tem 3 grandezas indicadas e a gente quer descobrir uma quarta grandeza. Então vamos lá, ó. 6 fatias de bolo. Eu preciso de quantos ovos? De 2 ovos. Aqui eu vou colocar ovos, tá? Que é a quantidade de ovos que eu uso para fazer as fatias. 6 fatias eu vou usar 2 ovos. Eu agora vou aumentar as minhas fatias para 9. Então eu vou fazer um bolo com 9 fatias. Eu vou precisar de quantos ovos? Eu não sei quantos ovos, então por isso que eu uso a variável x aqui. E aí eu tenho a minha regra de 3. Ó, eu tenho 1, 2, 3 valores, 3 grandezas. Grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir. Então eu posso medir as fatias aqui, são 6. Eu posso medir a quantidade de ovos, são 2. E aí a minha variável x é aquilo que eu quero descobrir. Para você resolver uma regra de 3, basta você multiplicar em cruz. Então você vai multiplicar assim, ó. Vai fazer o 6 vezes o x, você vai obter 6x. Igual, e vai multiplicar o 9 vezes o 2. O 9 vezes o 2 dá 18. Correto? Chegamos aqui em uma equação do primeiro grau, ela já está quase terminada. Basta você achar o valor do x. Para achar o valor do x, você vai isolá-lo do lado esquerdo da equação. Então, a gente tem um lado esquerdo da equação e temos o lado direito da equação. Tá? A gente chama aqui de primeiro membro. E aqui nós chamamos de segundo membro. É bom saber esses termos, esses nomes, porque quando você for assistir um vídeo aula, ou for assistir uma aula, os professores vão estar utilizando esses termos. E aí, se você souber onde fica cada um dos termos, facilita o entendimento. Então, primeiro membro, nós temos a variável x, no segundo membro a gente tem um número. Toda vez que você pular o sinal de igual, ó, você tem que inverter a operação. Então, se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. No nosso caso aqui, o 6 na frente do x, toda vez que você tem um número e uma letra, a operação que você tem aqui
É uma operação de multiplicação. Então, 6 ele está multiplicando o x. Eu poderia escrever aqui assim, ó, 6 vezes o x é igual a 18, indicando a minha multiplicação. Como eu sei agora que aqui é uma multiplicação, para eu achar o x eu preciso isolar. Então, vou deixar o x aqui sozinho. O 18 continua no lugar dele, ó, não mexe com 18. Só que o 6 vai passar dividindo. E eu vou representar a divisão por uma fração. Então, o 6 passa por baixo do 18. Fica dessa forma, 18 dividido por 6. Basta agora fazer a divisão. 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, o meu x, a minha variável, ela vale 3. Esse 3 que a gente acabou de descobrir é a quantidade de ovos que nós vamos ter que ter aqui. Então, vou precisar de 3 ovos aqui, ó. 3 ovos. Você vai precisar fazer a regra de 3. Você já fez para 2, ó. Aqui é 2, aqui é 2. Se 6 fatias eu preciso de 2 colheres de manteiga, então aqui também eu vou precisar de 3. Aqui também eu vou precisar de 3. Agora, para 6 fatias eu preciso de uma xícara de chá de açúcar. Quantas xícaras eu vou precisar para fazer 9 fatias? Se você observar que nós temos uma proporção. Aqui aumentou 1, para 2 aumentou 1. Para 1, será que vai aumentar 1 também? Não, será que vai aumentar meio? Tá? Na verdade, vai aumentar meio. Então, se você quiser fazer a regra de 3, ó, você pode fazer também, para você treinar. Fatias. Então, 6 fatias. Eu preciso de quantas xícaras de chá de açúcar? 1. Eu quero agora fazer um bolo com 9 fatias. Quantas xícaras eu vou precisar? Não sei, é a minha variável x. E é isso que eu vou encontrar aqui. Então, vou multiplicar em cruz. Vai ficar 6 vezes x, 6 vezes x. Ou somente o 6x. Tá? Sempre que você encontrar isso, ó, lembra que é uma multiplicação que você tem aqui. Ó. Isso é igual a isso. Ok? Tá, e aí, 6 vezes o x é igual a 9 vezes o 1. 9 vezes 1 é 9. Passa dividindo o 6, lembra? Está multiplicando, passa dividindo. Aqui ficou 9 sextos. Só que essa fração é uma fração redutível. O que é uma fração redutível? É uma fração que a gente consegue simplificar. A gente consegue simplificar essa fração. Como? Se você observar aqui, o 9 e o 6 eles estão na tabuada do 3. Então eu posso dividir por 3 aqui, eu posso dividir por 3 aqui. Aqui, 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Aqui, essa fração é uma fração que representa lá a quantidade. Só que 3 sobre 2, você sabe também que é 1,5 na forma decimal. E a gente vai colocar nossa resposta lá em decimal, tá? Então, 1,5 é a quantidade de xícara de açúcar que eu vou precisar aqui. Se eu vou precisar de 1,5 aqui, uma colher de sopa de fermento também é 1,5. E aqui, uma xícara de chá de leite também, 1,5. Correto? Essas seriam as respostas. Ó. 3, 3, 3, 1,5, 1,5, 1,5. Seria a resposta do exercício A da atividade 4. Item 1. Agora, a gente vai fazer aqui o B. Ó. Vamos ver o que está falando. Agora, verifique se a razão entre a quantidade de ingrediente e a quantidade de fatias da primeira receita é igual à razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da nova receita. Em caso de dúvida, divida o numerador pelo denominador e compare os quocientes. É a mesma? Por quê? Então, agora verifique se a razão entre a quantidade de ingrediente e a quantidade de fatias da primeira receita é igual à razão entre a quantidade de ingredientes da quantidade de fatias da nova receita. Então, ele tá dando exemplo. Ó. Quantos ovos você usou? 2. Quantas fatias? 6. Quantos ovos você usou no outro? 3. Quantas fatias? 9. Ele quer saber se essa razão é a mesma. Para a gente saber se são frações equivalentes, uma forma também de você brincar aí, treinar aí, é você pegar o 2 e dividir por 6. Ó. Se der o mesmo no decimal, são frações equivalentes. 2 dá para dividir por 6? Lembra? Não dá, então coloca um 0 e uma vírgula. Coloca um 0 aqui no dividendo. 20 dá para dividir por 6? Dá. Quantas vezes o 6 para chegar no 20? 3. Vai dar 18. Você vai ter como sobra 2 aqui. Ó. Quero continuar para um 0 de novo. Vai dar 3 mais uma vez. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2 de novo. Você vai ver que vai sempre sobrar 2. O que a gente tem aqui? A gente tem uma dízima periódica.
Dízima periódica. Esse daqui é o período da dízima. Período. É a parte que repete. E toda vez que um número for escrito dessa forma, e ele vai repetindo, a gente coloca 3 pontinhos, ou a gente pode escrever assim também, ó, com um tracinho em cima. Esse traço em cima indica que o 3 está sendo repetido. Agora a gente faz a mesma coisa para outra fração, ó, 3 dividido por 9. 3 dividido por 9, dá para dividir? Não, para um zero é uma vírgula. 30. Quantos 9 cabem no 30? 3. Quanto vai sobrar? Vai sobrar 3. E aí vai dar sempre 3. Tá vendo? Tá dando o mesmo número, a mesma dízima. Então a gente pode dizer que sim, são frações equivalentes, a razão é a mesma. Verifique se a razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da primeira receita é igual. A razão entre a quantidade de ingredientes e a quantidade de fatias da nova receita. A gente pode fazer um teste aqui, ó. Eu precisei de 1,5 xícaras para fazer quantas fatias? Para fazer 9. Eu vou precisar de 1 xícara para fazer quantas fatias? 6. Eu quero ver se aqui nós temos uma razão, a mesma razão. Basta você pegar 1,5 e dividir por 9. Nesse caso, quando você tem vírgula, a divisão você vai fazer da seguinte forma. Você vai igualar as casas decimais. Então, eu tenho uma casa decimal aqui. Aqui eu preciso colocar uma vírgula e um zero para igualar. Igualou as casas? Igualou. Pode tirar a vírgula. E aí você tem 15 para dividir por 90. Dá para dividir? Não, põe um zero e uma vírgula. E agora eu ponho um zero aqui. Quando eu coloco esse zero, eu posso cortar ele aqui. 15 para dividir por 9. Vamos pensar. 2 vezes 9, 18. Então é 1. 1 vezes 9, quanto vai sobrar? Vai sobrar 4. Quero continuar por um zero aqui. 40 para dividir por 9. Qual o número vezes 9 que dá 40? 6 vezes 9 dá 54. 5 vezes 9 dá 45. 4 vezes 9 dá 36, é o 4. Vai sobrar 4 de novo, vai dar sempre 4. Também é uma dízima. Vamos fazer isso com 6 aqui, ó. 1 para dividir por 6, vai dar um zero e uma vírgula.